Sextou. E quando a nossa Charlotte abre um livro na biblioteca, quase sempre alguma história curiosa escapa das páginas. Eu espero realmente que tudo esteja muito bem com vocês, porque a nossa história de hoje é cheia de detalhes, tragédias e mistérios. E é o que vocês vão ver logo depois da nossa vinheta. A Sombra de Chernobyl. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl Nuclear Power Plant, explodiu durante um teste de segurança que deu terrivelmente errado. Essa explosão liberou uma nuvem radioativa que contaminou grande parte da Europa. A cidade de Pripyat, construída especialmente para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, foi evacuada às pressas no dia seguinte. Quase 50.000 pessoas deixaram suas casas acreditando que voltariam em poucos dias, mas nunca voltaram. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, cheia de prédios abandonados, brinquedos esquecidos, parque de diversões enferrujados e escolas onde cadernos ainda estão sobre as carteiras. Mas entre essas histórias, ainda existe uma que aparece até mesmo em relatos oficiais. É uma história bem estranha, bem sombria. Mas ela começa muito antes do dia 26 de abril de 1986. O pássaro negro. Alguns trabalhadores da usina e moradores da região começaram a relatar algo estranho. Segundo eles, uma criatura estava sendo vista nos arredores da usina. Até mesmo relatos de uma secretária que avistou a figura na cerca do estacionamento e entrou desesperada, em pânico, contando aos colegas. Ela descreveu uma grande figura com asas enormes, pernas meio humanoides e olhos vermelhos, como um pássaro gigantesco, como se fosse um homem gigante com asas. E o nome surgiu depois, o pássaro negro de Chernobyl. De acordo com esses relatos, as aparições vinham acompanhadas de acontecimentos estranhos. Algumas pessoas afirmaram ter tido pesadelos intensos. Outras diziam que recebiam telefonemas com um chiado e um tipo de voz metálica do outro lado da linha. E segundo as histórias mais repetidas, algum dos que viram a criatura teriam presenciado o vulto novamente na noite fatídica, pairando sobre a usina em chamas. Entre o mito e a memória. Histórias semelhantes já existiam muito antes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a lenda do Mothman, uma criatura alada associada a presságios de desastre. Ela ficou famosa após ser vista na cidade de Point Pleasant antes do colapso da Silver Bridge em 1967. Há relatos de que ele tenha sido visto até um ano antes. E vem tudo isso com os
pesadelos, os telefonemas estranhos. Existe até mesmo um filme, tem um vídeo aqui no YouTube em inglês, The Mothman Prophecies, ou A Última Profecia, estrelado pelo Richard Gere, contando os fatos da época. Por isso, muitos pesquisadores acreditam que o chamado Pássaro Negro de Chernobyl pode ser uma narrativa criada depois de tudo o que aconteceu, influenciada por histórias semelhantes. Um outro fator importante é o trauma. Sobreviventes de grandes catástrofes frequentemente desenvolvem sistemas de síndrome do estresse pós-traumático ou Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, que podem alterar a forma como lembranças são organizadas na memória. Em situações extremas, o cérebro tenta encontrar padrões, sinais e avisos que talvez nunca tenham acontecido. É uma tentativa de dar sentido ao caos. Lembrando que eu não estou faltando com respeito a ninguém que acredita e que curte tudo isso, tá? Respeito total. A natureza é estranha na zona de exclusão. Se o pássaro negro pertence ao campo das histórias, a natureza da região é bem real e também surpreendente. Após o ocorrido, uma área de cerca de 2.600 km² foi transformada na chamada Zona de Exclusão de Chernobyl. Sem presença humana constante, o local acabou se tornando um laboratório involuntário da natureza. Hoje é possível encontrar ali lobos em grande número, os cavalos de Przewalski, alces, linces, javalis e uma variedade enorme de aves. Alguns animais apresentam anomalias genéticas ou alterações físicas, algo esperado em ambientes contaminados por radiação. Mas muitos também parecem ter prosperado. A ausência de pessoas acabou permitindo que a natureza retomasse o território. A cidade que nunca deixou de existir completamente. Mesmo abandonada, Pripyat nunca deixou de atrair curiosidade. Com o passar dos anos, surgiram relatos de sons inexplicáveis, luzes e presenças estranhas nos prédios vazios. Para os investigadores do paranormal, ela é considerada o marco zero da paranormalidade no mundo. Grande parte dessas histórias vem de exploradores urbanos, os urbex, e turistas que visitam a região. Hoje existe até um tipo de viagem conhecido como turismo sombrio, visitas a lugares associados a grandes desastres. E Chernobyl tornou-se um dos destinos favoritos mais famosos desse tipo. Alguns visitantes dizem sentir apenas o silêncio. Outros juram que há algo ali. O que realmente foi visto? Não existe uma prova concreta, uma imagem, algo que prove que o pássaro negro de Chernobyl tem existido. Nenhuma fotografia confiável, nenhum registro oficial, apenas relatos. Relatos que surgiram em meio a medo, radiação, evacuações repentinas e uma das maiores catástrofes tecnológicas da história. Mas talvez o mais interessante dessas histórias não seja provar que são verdadeiras, e sim entender por que elas aparecem. Nesses momentos, o ser humano parece precisar de símbolos, de presságios, de sinais que avisem quando algo terrível está prestes a acontecer. Talvez o pássaro nunca tenha sobrevoado Chernobyl,
Mas a sombra daquela noite, a noite em que o reator explodiu e uma cidade inteira foi abandonada, essa sem dúvida continua pairando sobre o lugar até hoje. Pois bem, meus amores, essa é a história que escapuliu aqui do livro. É mais um Sextou com a Charlotte. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabiam dessa história? Alguém aí curte histórias de mistérios, de criptídeos, de pássaros, de Mothman e outras coisas? Sempre que possível, eu vou trazer alguma coisa nesse sentido para você. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Me conta aqui o que que você achou dessa história. Por favor, deixa o like, que isso me ajuda muito. E até a nossa próxima sexta-feira. Sextou com a Charlotte. Até!